Boa noite, sejam todos bem-vindos. Nós já estamos contando com a presença da nossa palestrante aqui. Muito obrigada, né, por aceitar o convite, por estar aqui com a gente. Deixa eu só pegar aqui a colinha para falar direitinho o nome dela especificamente, né? Espera só um pouquinho. Então, a nossa querida advogada Isa Mariano, né? Ela é advogada, presidente da Comissão de Igualdade Racial, da 18 subseção da OAB de São Paulo, é especialista em políticas públicas, especializando-se em políticas educacional, mestrada em educação, pesquisadora no laboratório Política, Comportamento e Média da PUC de São Paulo, no grupo de pesquisa e implementação de políticas educacionais e desigualdades. Então, você seja muito bem-vinda. Se eu errei alguma coisa aqui, por favor, pode acrescentar, não tem problema nenhum. E seja muito bem-vinda, né? Nossa sala está aberta para que nós possamos, todos nós aqui, fazer essa troca e aprender muito. Muito obrigada pela presença, ok? Eu que agradeço o convite, me senti muito honrada, estou no meio de pessoas muito importantes, é até um desafio, uma responsabilidade, né? Tenham paciência comigo. Mas já posso começar já? Aguarda só um momentinho que eu vou falar umas palavrinhas aqui para nós mulheres, né? Nesse momento tão especial, que não é só hoje, né? Nós precisamos comemorar esses dias todos os dias. Mas vou liberar para você falar, tá bom? Aguarde só um pouquinho. Então, assim, né? Hoje é um dia de todas nós, Dia Internacional da Mulher. É uma data muito importante, né? Que celebra a força, o poder das mulheres em todo o mundo, que possamos continuar trabalhando juntas para avançar em direção à igualdade de gênero, cor, etc. E que todos os dias sejamos respeitados, né? Como nós somos, do jeito que nós somos, né? Respeitadas e conseguirmos juntas construir uma nova história. Muito obrigada, seja muito bem-vinda e a palavra é toda com vocês. Tá certo, então. A gente tira a foto depois? Isso, no finalzinho. Tá. Então tá bom, gente. Acabei de chegar de São Paulo, um trânsito terrível, uma chuva. Toda vez é isso, né? A gente sempre se assusta com o quanto São Paulo pode nos atrapalhar. Mas deu tudo certo, graças a Deus. E hoje a gente vai conversar sobre ações afirmativas, né? E aí, eu gostaria de dizer, antes de começar a minha fala, que vocês podem me interromper, vocês podem fazer perguntas. Se você não quiser falar, você pode usar o chat para fazer isso, pode escrever as perguntas. Eu vou ficar atenta aqui para responder durante a fala ou, se for preciso, depois. Tá certo? Deixa eu só dar um recadinho. Então, assim, gente, vamos organizar direitinho. Ela falou assim que a gente pode interromper ela, né? Então, quando for falar, tem aqui, ou levanta a mãozinha, ou aqui também, né? Embaixo tem uma palminha aqui, que é só clicar nela que eu já vejo aqui e vou chamando por ordem. Quem levantou a mãozinha primeiro, tudo bem? Muito obrigada e fica à vontade. Tá certo. Então, a gente vai falar sobre as ações afirmativas. Eu já gostaria de dizer que eu também estudo ações afirmativas. Então, é bom a gente pensar num especialista, que é o professor Luiz Augusto Campos, da UERJ. Ele é especialista em ações afirmativas. Ele tem um grupo de pesquisa chamado GEMA, GEMMA, que fala sobre esses estudos das cotas, principalmente, mas ele estuda diversos tipos de desigualdades na mídia, no cinema, nas eleições e nas universidades. Então, ele é a pessoa que eu mais busquei conhecimento para trazer aqui para vocês. Então, o nome dele é Luiz Augusto Campos, da UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele é colunista de um jornal chamado Nexo. E aí ele tem diversas matérias, junto com seus alunos orientandos, sobre ações afirmativas. E esses são todas matérias gratuitas. Então, a gente pode acessar livremente. Inclusive, o Nexo, ele tem uma newsletter que é sobre políticas públicas. Então, você recebe toda semana no seu e-mail, se você se cadastrar. Eu acho importante que é um acesso ao conhecimento democrático. Tá certo?
Então, Isa, o que é a ação afirmativa? A ação afirmativa é uma estratégia de emancipação para a elasticidade da democracia. A nossa democracia não é para todos. A nossa democracia, que é o poder do povo, o poder que emana do povo, não tem representantes que representem o povo. Nós temos uma crise de representatividade no Brasil e em outros países também. Países como o nosso, que foram colonizados, que possuem ainda um histórico imperialista, que direciona, que orienta as políticas na América Latina, tem mais dificuldade ainda de exercer uma democracia em sua raiz, em sua radicalidade. Então, o primeiro passo que nós precisamos entender é que as ações afirmativas, e dentre muitas ações afirmativas, a cota, especificamente, é um instrumento para a elasticidade da democracia, para que mais pessoas participem do direito de viver, do direito de trabalhar, do direito de estudar e, no seu limite, no direito à dignidade humana. A Constituição Federal Brasileira, de 1988, diz que todos somos iguais, artigo 5º. Então, para que a gente alcance esse todos iguais, que todos nós somos iguais, nós precisamos de estratégias. Não basta dizer que somos iguais, precisamos materialmente sermos iguais. Então, como que nós somos materialmente iguais? Através de estratégias de emancipação. E as ações afirmativas, elas trabalham nesse sentido, e a cota, especificamente, trabalha nesse sentido. Ou seja, cota e ação afirmativa não são a mesma coisa. A ação afirmativa é maior. Por exemplo, nós comemoramos o dia 20 de novembro, não comemoramos? É uma ação afirmativa a comemoração do dia 20 de novembro. Nós temos a Lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas. Isso também é uma ação afirmativa, tá certo? Então, a cota sozinha, ela não vai ser a única ação afirmativa que vai trazer equidade e equiparação no Brasil, mas ela é um instrumento importantíssimo. Eu digo que é essencial. Não há como nós recuperarmos anos de escravidão, mais de 350 anos, se não tivermos formas de introduzir a população negra na educação e no ensino superior especificamente. Vamos lá, então. Posso continuar? Faça um joinha aí quem está com a câmera aberta. A ação afirmativa, ela tem 3 importantes objetivos. O primeiro objetivo da ação afirmativa é a reparação. Nós precisamos reparar a condição que a população negra foi submetida de desumanização, mas não apenas durante a escravidão, mas principalmente depois da escravidão. Porque durante a escravidão, por mais atroz que seja, nós não éramos considerados seres humanos. Nós não estávamos no Código Civil. Nós não tínhamos um arcabouço jurídico protegendo a nossa humanidade. Nós, segundo Achille Mbembe, éramos criptomoeda, moeda viva. Nós éramos a mercadoria que enriqueceu a Europa, entende? Nós éramos tratados como objeto, inclusive juridicamente. Depois da escravidão, nós continuamos sendo tratados como objetos, mas juridicamente já éramos pessoas. E essa crise, principalmente do Estado, produzindo essa crise em nós, de diversas formas, inclusive através da miscigenação, nos fez pensar, somos ou não somos seres humanos? Temos direito ou não temos direito? Devemos exigir isso ou não? E a educação foi esse espaço que a gente não soube exigir logo de cara. Deixa eu explicar isso para vocês. Nós sempre exigimos tudo, viu? O movimento negro sempre exigiu tudo. Inclusive, nós tínhamos escolas, professoras negras, já tinham escolas nas suas casas, alfabetizavam. Eu estou trazendo da parte técnico-política, entendeu? O Estado produzindo isso. E o Estado não produziu. Pelo contrário, intencionalmente, ele nos barrou de acessar a escola pública. Por exemplo, até 1888, 1890, a escola era pública e gratuita no Brasil, para todos.
Ocorre que em 1891 ela deixou de ser obrigatória, gratuita e para todos. Os Estados-membros podiam decidir se ela seria gratuita e para todos. Isso é uma estratégia de impedimento da população negra estar nas escolas, porque assim que nós fomos liberados para entrar nas escolas, houve um impedimento jurídico para nós adentrarmos, porque pessoas escravizadas não podiam estar nas escolas. Aí foi liberado, agora nós somos pessoas e nós devemos entrar, então agora não é mais gratuito. Eu escolho se vai ser gratuito ou não. Entende? Depois disso, nos anos 60 e 80, houve um boom do acesso à educação. E a população negra também adentrou a esse acesso, mas nunca chegando ao nível superior. Sempre na educação básica e com muita dificuldade. Eu sou uma pessoa eu tenho 28 anos. A minha avó estudou até a 4ª série. E isso é algo recorrente no nosso meio. Os nossos pais e os nossos avós tiveram menos acesso à educação, porque tinham que trabalhar, e inclusive minha avó era empregada doméstica. Então, nós precisamos pensar que a educação ela não estava para nós. Mas teve acesso, Isa. Então, tinha a reprovação em massa da população negra. Uma reprovação em massa dos homens negros. Em sua grande maioria, homens negros sendo reprovados, sendo impedidos de exercer o direito à educação, impedidos de estar na escola, impedidos de ser tratados como alunos, de ter sua individualidade respeitada. Então, é disso que nós falamos quando nós estamos falando de reparação. Como o homem negro chegará à universidade? Através de cota. Através de cota. Porque a gente fala um gap, mas é um espaço histórico muito grande e profundo. Eu estive com um médico numa palestra que ele ministrou agora, essa semana, e ele estava falando que a hipertensão, que é mais comum na população negra, ela se deu por causa do momento histórico de tamanha pressão e opressão que nós tivemos, que nós desenvolvemos isso. E aí a gente discutindo, eu falei assim, realmente, isso é uma coisa absurda, mas será que nós não estamos em pressão ainda? Sendo que a cada 22 minutos um jovem negro morre no Brasil, de 15 a 29 anos, que espécie de pressão é essa que nós estamos vivendo? E qual é a responsabilidade da educação em reparar isso nas escolas? O quanto que os alunos se sentem pertencentes ao ambiente escolar, o quanto o ambiente escolar é acolhedor. E aí a universidade, ela tem uma responsabilidade maior ainda. E eu digo mais, principalmente as engenharias, as biológicas, as exatas, que são mais elitizadas ainda, porque nós estamos alcançando as humanas. Mas não é só as humanas que nós queremos, as humanidades, nós queremos mais espaços, né? Então, a primeira coisa é a reparação da escravidão em si, e do pós-escravidão, que nos trouxe muitos prejuízos também. Muitos prejuízos. Pense que essa lei de cotas é a lei de 2012, gente. Ela é recente, muito recente. A outra coisa é a valorização. Nós precisamos valorizar o que o movimento negro tem feito por nós. E nós valorizamos, tanto que estamos aqui. Mas o Estado precisa reconhecer o que o movimento negro fez e faz pela população brasileira, porque nós não trabalhamos só pelas pessoas negras, nós trabalhamos para relações étnico-raciais saudáveis no Brasil, que é alguma coisa que nós não temos. Então, a universidade precisa reconhecer as estratégias montadas pelo movimento negro. Abdias Nascimento é quem trouxe isso daqui nos anos 60, quando ele questionou o mito da democracia racial no Brasil, e fora do Brasil, principalmente em congressos importantíssimos, ele já trazia a necessidade de cotas. Ele já trazia a necessidade de nós pensarmos em como nós iríamos valorizar os conhecimentos e saberes que não são valorizados, as formas de produzir conhecimento que não são valorizadas. E muitas vezes copiadas, embranquecidas e depois valorizadas. E, por fim, o reconhecimento.
o reconhecimento e a valorização, eles ficam interligados, né? E eu já falei aqui, mas reconhecer e valorizar o que a população negra tem feito para construir o Brasil. O Brasil, ele tem a contribuição do movimento negro e da população negra de forma geral para sua construção política, cultural, social e econômica. E econômica principalmente. Nós enriquecemos o nosso país e outros países também. Essa é a nossa questão. É importante a gente pensar no quanto a gente contribui. Não sei se vocês sabiam, mas a mulher negra é a quem mais paga imposto no Brasil. Não são as grandes empresas, não. Somos nós, mulheres negras, a partir do consumo. Porque o que mais tem de imposto no Brasil é o imposto sobre consumo. Não é, porque nós nem temos imposto sobre grandes fortunas ainda. Isso ainda é uma questão a ser discutida numa possível reforma tributária. Então, quais são os objetivos da ação afirmativa? Reparação, valorização e reconhecimento. Por volta dos anos 60, quando estava tendo o boom do acesso à educação, o movimento negro, Abdias Nascimento, Sueli Carneiro, estavam pensando em formas de democratizar também para a população negra, e não apenas para a população pobre, porque eles entendiam que se alcançar a população pobre, também alcançaria a população negra. É claro que essas questões são interseccionais, elas se encontram, mas elas não se sobrepõem. Elas se encontram, mas uma criança negra que tem uma condição financeira melhor pode ser impedida de estudar também. E uma criança branca pobre pode ter mais condições de estudar que uma criança negra pobre. Isso já foi amplamente discutido e nós já passamos disso. Graças a Deus eu estou num ambiente seguro e eu não preciso comprovar isso para vocês. Mas em outros lugares a discussão tem que comprovar, tem que mostrar, e tem que mostrar, meu Deus do céu. Mas então eu quero falar do Abdias Nascimento e da Sueli Carneiro, um dos nomes, né? Mas aí o que acontece? Eles, em 1995, fizeram a marcha Zumbi dos Palmares e apresentaram para o Fernando Henrique Cardoso um documento para a superação do racismo no Brasil. O Fernando Henrique Cardoso, gente, foi o primeiro presidente a reconhecer o racismo no Brasil. Antes disso, o mito da democracia racial imperava e dizia que nós vivíamos em harmonia e que não era uma discussão. Isso era uma discussão da África do Sul, que tinha o apartheid, e os Estados Unidos, que tinha a segregação. Nós não, nós éramos um povo muito feliz, muito harmonioso, e que não tinha nenhuma questão racial a ser discutida aqui, que na verdade as pessoas deviam vir aqui aprender conosco. Por causa disso, a Unesco fez um trabalho de pesquisa aqui, para falar quais são as boas práticas que o Brasil realiza para ter uma harmonia racial, mesmo tendo vivido a escravidão. No final da pesquisa, eles falaram, pelo contrário, o Brasil vive uma grande segregação social. Essa segregação, ela está geograficamente, nós sabemos aonde pretos estão e onde brancos estão, nós sabemos quais empregos pretos têm e quais empregos brancos têm, e nós sabemos quem estuda e quem não estuda. Por isso, eles não são nenhum tipo de exemplo para nós. Pelo contrário, eles também vão ter que rever essa situação. E aí, o Fernando Henrique Cardoso, muito pressionado também, reconheceu que o Brasil era um país racista e que, a partir dali, nós precisaríamos pensar o que faríamos. E aí, foi apresentado esse documento da superação do racismo. Nesse documento já se falava em cotas, nesse documento já se falava no que seria a Lei 10.639, depois, que é o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas, e já se falava também de formação de professores. Ou seja, o movimento negro tinha interesse na agenda educacional. O movimento negro sempre teve interesse na agenda educacional, porque ele entendia que era um espaço de emancipação. A escola, ela pode ser um espaço de emancipação, mas ela também pode ser um espaço de manutenção da opressão. Então, nós precisamos escolher como manejar a escola e a universidade, por consequência. O que acontece? A escola, gente, é um grande desafio, mas a universidade é um desafio muito maior. Porque a universidade é um espaço elitizado, completamente. E a universidade pública no Brasil é um lugar mais elitizado ainda. Então, o que acontece? Quando as cotas, quando teve 2001, 22% do alunado era pobre e preto.
Hoje é 52% ou 56%. Depois a gente pode ver direitinho. Isso quer dizer que nós passamos da metade por causa das cotas. Isso quer dizer que as cotas mudaram a configuração da cara da universidade. E isso tem várias consequências que eu já falo para vocês. Mas o importante que vocês entendam é o seguinte, que as cotas aproximaram a população da academia. E de uma academia que era muito elitizada, que é a academia da universidade pública, muito reconhecida no Brasil. E fora também. Tem muitas universidades aqui do Brasil que são reconhecidas internacionalmente por sua excelência. Quando o movimento negro, a população negra, a população pobre chegou, o que aconteceu? Muitos desentendimentos. Vai baixar a régua, não vai ter um desempenho bom, esse povo não sabe as questões básicas, como que a gente vai fazer para receber esse povo? Vai diminuir a qualidade da educação. Provou-se por A mais B que não diminuiu a qualidade e que, pelo contrário, ampliou as possibilidades de saberes. Ampliou as possibilidades de discussão, que é algo que eu quero falar com bastante... com um tempo maior, sobre o que a pesquisa na universidade, como a pesquisa da universidade mudou muito por causa das cotas, mas eu volto nisso mais tarde. Quais são os desafios, então? Nós entramos na universidade, mas nós permanecemos na universidade? Como que a gente vai permanecer numa universidade pública? Geralmente a gente precisa se mudar, né? Não, a grande parte da população não vive na cidade onde está a universidade pública. Então, ela precisa de moradia, ela precisa de auxílio, ela precisa se sentir pertencente ao ambiente universitário, que é um ambiente hostil. Geralmente, nas exatas, nas engenharias, nas biológicas, mais hostil. Como que ela vai ter recursos se geralmente elas também precisam auxiliar em casa, na manutenção da própria casa? Não é que ela é sozinha. Eu respondo por mim e eu vou me virar. Não, às vezes ela é responsável pelos pais, pelos irmãos. Como é isso, então? A política de cotas, ela só trabalha a entrada. Essa é uma discussão. Como nós vamos fazer a permanência? E aí eu digo mais aqui. E como nós vamos discutir o gap que os alunos têm de não saber tudo? Porque a responsabilidade deles saberem é da escola pública. E se a escola pública não prepara o aluno para estar numa universidade pública, a culpa não é dele. A responsabilidade é da educação básica. E a educação básica precisa prepará-lo. E se ela não o prepara dessa maneira, a universidade precisa preparar com currículo, com aulas extras, com alguma coisa do tipo. Olha, Brito falou aqui, eu vou ver que ela falou Florestan Fernandes, gostei. Isso mesmo, isso mesmo. 95% dos entrevistados, você é racista? Não. Mas no Brasil existe racismo? Sim. Aí eu sempre brinco falando assim, Brito, que as árvores que eram racistas no Brasil, porque as pessoas não eram. Mas é isso mesmo, é nessa mesma época que estava tendo essa efervescência. Então, como que o racismo, ele se sobrepõe nas nossas relações sociais? Ele é um impeditivo social, mas ninguém se diz racista no Brasil. Como é isso? Era essa discussão que estava acontecendo. Inclusive, essa discussão que eu trouxe para vocês do Abdias é do livro Genocídio do Povo Negro, e o Florestan que abre o livro. É um livro muito bom. Vou pegar aqui, peraí. É esse aqui, ó. O Genocídio do Negro Brasileiro, processo de um racismo mascarado, Abdias Nascimento. Mas vamos continuar, então. Acesso, permanência e sucesso. Quando o aluno chega na universidade, ele geralmente tem mais dificuldade. E olha, gente, eu digo que não é uma dificuldade só cognitiva, não, de aprender, que isso pode acontecer também, viu? Ele chegar a ter dificuldade de se adequar à matéria, a forma que o professor explica e tudo mais. Mas a dificuldade também é se sentir pertencente. Eu estou fazendo mestrado em educação em São Paulo. E eu fiz
um ano, o ano passado, fiz 2 semestres, estou no 3º semestre agora. O primeiro dia de aula foi hoje, por isso que eu estava lá. O primeiro semestre eu passei chorando. Eu tinha certeza que eu não ia dar conta daquilo. E olha que o meu professor, ele era negro, gay, querido, paciente. Mas mesmo assim, eu achava que eu não tinha condições de estar naquele lugar. Que eu não tinha capacidade de estar naquele lugar. Agora você me diz como que é para um jovem, um finalzinho da adolescência dele, entrando numa universidade pública, num lugar que ainda tem resquícios elitistas, para ele se sentir pertencente a esse ambiente a ponto de conseguir ir bem nas provas e se sentir ambientado. Pode falar, por favor. Sou eu aqui. Pegando assim, esse gancho que você está falando aí sobre essa dificuldade, né, dos alunos permanecer na faculdade, a adaptação mesmo. Então, assim, se tem já um pai, uma mãe que também não tem nenhum tipo de suporte, não tem condições nenhuma, né, de dar esse suporte para ele, nem emocional, nem financeiro, a situação se torna ainda pior, porque realmente a faculdade é um mundo sem lei, né? Salve-se quem puder. Porque quando você está no colégio, você já ainda você tem um suportezinho, você está na sua casa, você vai e volta para sua casa, tem um professor, tem alguém mais próximo. Mas quando você sai da sua cidade e vai para uma outra cidade, a situação se torna insuportável. Porque ele está sozinho, literalmente sozinho no mundo, sem nenhum tipo de suporte, né? Sim, a Patrícia também falou aqui, ela da UFRJ, muito bom ter você aqui com a gente, Patrícia, e disse que ela teve uma falta de acolhimento também durante a universidade, não se sentia pertencente ao ambiente. Eu tenho uma prima que está fazendo agora a Unesp de Guará, engenharia, e para ela é muito difícil, mas agora ela entrou recentemente, e ela tem 17 anos, fez 18 agora, foi se reunindo com as amigas e já foi para um projeto de extensão para poder voltar para a escola pública para ministrar aula. Então, a gente tem que começar a criar estratégias, e é nesse ponto que eu quero chegar para vocês, para a gente pensar no que a gente pode fazer, porque a gente entrou na universidade. Patrícia entrou na Federal do Rio de Janeiro, já é formada. Ela ocupou aquele espaço. Nós estamos mudando a cara da universidade. Eu queria dar o exemplo do nosso ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida. Fez Mackenzie, gente. Imagina, Mackenzie, PUC, são as mais elitizadas de São Paulo. E aí, o que ele fez? Ele disse que ele não ia para barzinho. Isso está no podcast do Mano Brown. Ele falou que não queria ficar se misturando muito com aquele... Não, que ele tinha consciência que ele estava ali por um motivo muito maior. E aí... Quando ele começa a fazer as pesquisas dele, ele faz a grande parte da pesquisa dele na USP, ele traz uma nova discussão. Ele começa a entender filosofia do direito a partir de um olhar de um homem negro. E aí ele começa a pensar de uma outra maneira as premissas que já eram preditadas de uma maneira pelos seus orientadores. E ele começa a questionar. Sabe quem fala muito disso? A Nilma Lino Gomes. Nilma Lino Gomes diz que o movimento social entrou na universidade. E aí pessoas como eu, pessoas como vocês, começam a falar assim, mas eu quero estudar a implementação da Lei 10.639. Por que não implementa? Por que eu não vejo nas escolas? Esse é o meu tema de pesquisa. Mas você vai estudar isso? Vou. Eu quero estudar, e com excelência, com metodologia, com referencial teórico, mas eu quero estudar o porquê que essa lei não está sendo implementada. Luiz Augusto Campos, ele formou um grupo de pesquisa só para entender a ação afirmativa. Um homem negro. Nós começamos a falar, esses pontos são importantes. A gente não quer ficar falando só de coisas que acontecem fora do Brasil, não. Ou então, estudando o pobre e o negro de um lado como da antropologia, como se a gente fosse para um lugar exótico. Lá eles funcionam assim. Isso aconteceu muito com a periferia. Lá na periferia, eles fazem assim. Nós da periferia fazemos assim, por causa disso, disso. Existe potência aqui na periferia. E olha só como nós lidamos com o caos que o capitalismo produz. Olha como nós lidamos com o caos
que o Estado produz? Pode falar, Carlos. Então, isso, eu estou amando, né? Eu estou aqui em Recife, em Pernambuco. Quando você diz assim, nós da periferia fazemos assim, e aí eu lembrei, hoje é o Dia da Mulher, e como eu só dou aula a meninas, assim, antes de você chegar, eu estava me apresentando, eu só dou aula a adolescentes, meninas, sejam elas cisgêneras ou transgêneras, ou meninos trans, que aí fica no mesmo espaço, porque eles estão privados de liberdade. Que aqui chama-se FUNASE, aqui em Pernambuco. E aí, mas eu sou da Secretaria da Educação. E aí, hoje, eu levei uma ex que passou negra, lésbica, né? Tá com 25 anos, e ela foi minha aluna dentro do sistema, eu vou chamar de prisão, embora que o termo não é esse técnico, porque eu trabalho com adolescentes, a gente sabe que não pode usar esse termo, mas eu falo porque tem grade e tem algema. Então, para mim é prisão. Então, ela foi minha aluna na prisão. Mulher negra, lésbica, preta. E aí ela concluiu lá comigo na época o ensino fundamental. Depois saiu, terminou o seu tempo e voltou para a periferia. Voltou para a sua cidade, que é aqui perto da minha, cidade de Moreno. E lá, essa mulher negra, preta, já marcada por toda essa situação, ela resolve pegar a cultura da periferia, de corte de cabelo de jovens, que eles cortam os cabelos hoje, faz aqueles desenhozinhos na cabeça, já viram isso? Ela pega, descobre que a periferia se sente bela, bonita, daquela forma, e ela vai se aperfeiçoar como barbeira. E hoje ela foi falar para as outras minhas alunas que são adolescentes, que estão presas, e ela falando dessa trajetória. E ela se torna barbeira. E veja como ela se empodera desse feminismo, porque ela diz, eu sou barbeira. Ela não é cabeleireira e nem é barbeiro. É barbeira, mulher lésbica. E aí ela vai... Então, assim, quando você fala que a periferia, nós fazemos assim, então ela volta, pega a cultura da periferia e isso faz com que ela se torne empreendedora. Ela diz que hoje ganha na faixa de quase R$4.000 por mês, né? Com 25 anos. E aí ela se torna empreendedora. E também o que ela faz? Quando ela volta para a periferia, além dela empreender, ela começa a observar as outras crianças e adolescentes da comunidade. E ela diz, essa criança e adolescente, se a gente não tiver um trabalho com eles, eles vão fazer o que eu fiz e vão parar lá no sistema de FUNASE. E aí ela cria um projeto social também para cuidar dessas pessoas. Então, isso é a periferia. Entendeu? É como a periferia. Embora que ela não leu Abdias do Nascimento, ela não leu, ela não leu, essas pessoas não leu Sueli, né? Então, assim, mas ela, enquanto mulher negra, vendo aquela, porque eu disse, meu Deus do céu, Carol, o nome dela é Carol. Se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão ver que eu publiquei lá, tudinho, eu disse, Carol, o mundo precisa saber, a sociedade pernambucana, já que eu sou de Pernambuco, precisa saber quem é você, o que você faz. E essa trajetória, porque não é fácil. Eu trabalho dentro do sistema e sei que o adolescente que está lá naquele sistema, a gente chama de ressocializar, mas são muitas coisas que travam, é difícil. Então, assim, eu acho que a periferia, ela tem que falar por ela mesma, né? E aí, antes de falar, né, eu sou do movimento negro aqui, e sou do movimento negro LGBT, atuante aqui. Era isso que eu queria fazer. Muito obrigada, viu, Carlos? Andréia quer falar também? Pode falar, Andréia. Eu ia falar coisas semelhantes à do Carlos, nessas experiências que a gente acaba tendo em trabalho e tudo mais. Peço até perdão a vocês de estar com a câmera fechada, porque eu cheguei do serviço, fui tomar um banho, comer, gente, eu não queria que vocês me vissem jantando e tomando café ao mesmo tempo, baixaria, né? Mas é justamente sobre isso. Quando a gente está num grupo como esse hoje, né, que nós, como você disse, você tem total liberdade de falar sem ter que se justificar, sem ter que provar estatística, dá muita tranquilidade para nós, né? Eu sou da assistência social no município de Barueri, moro em Sorocaba, numa cidade que eu considero muito preconceituosa, por sinal, se tiver algum sorocabano pode me corrigir à vontade aí, e sou nascida de São Paulo, né? Então, eu conheço esses pontos que você estava falando, Isa,
né, das universidades, não foi não foram os meus pontos, os meus locais de estudo. Sou formada em pedagogia e serviço social, e por bolsa de estudo, passava as 14 horas dentro da faculdade para poder estudar, né? Trabalhava e estudava no mesmo ambiente, e era muito interessante que quando a gente tentava explicar isso, porque até os nossos colegas de trabalho, nossos amigos, que acabam surgindo as amizades, a minoria era preto, né, naquela época. Isso eu estou falando, gente, há 20 anos atrás, né? A minoria era preto, e eu só consegui encontrar uma identidade maior no curso de serviço social, né? Porque na educação, como você bem colocou, Isa, a educação, ela acaba se tornando um ambiente muito opressor, né? Ao invés dele acolher, porque já é difícil, né? Hoje sim, depois das cotas, nós vemos esses números que você apresentou, né? De universitários. Mas aí, né, como esqueci seu nome que está com o Empodera, perdão. Você falou sobre mim? Eu, Selene? Como? Selene? Sou eu? É isso que você estava falando, né? Como é difícil, como é desafiador manter. Entrar já é difícil. Se manter é mais difícil ainda. E aí, como que a gente, né, enquanto na época minoria, a gente se colocava? E aí, até depois, quando se torna uma maioria, e que a gente quer falar sobre o assunto que é importante, né, romper com esse racismo, educação antirracista, que esse tema interessou muito para a gente, é um exercício diário, é um esforço, muitas vezes até incalculável. Parece que nós somos militantes até no dentista. Hoje tive que ir no dentista, e o dentista branco, e eu falei para ele, você não tem noção, né, de como é difícil para uma pessoa preta até manter os próprios dentes, porque se o preto tiver o dente bom, é dentadura, né? E as pessoas falam, não é possível que é dela, que é dele, essas coisas todas. Meu Carlos está rindo aí que esse dentão branco, ele pode comprovar. Mas é isso, gente, é isso. A gente é o tempo todo dentro das faculdades, né? Dentro das universidades e no ambiente de trabalho, porque na assistência, nós percebemos, como eu sou da proteção especial, eu vejo assim, é um serviço de acolhimento, né? De pessoas com deficiência. E lá, majoritariamente, os atendidos são pretos. E a gente sente o racismo dentro do próprio ambiente de trabalho. Porque se os usuários do serviço tem alguma questão, né, antes como adicto, ex-adicto, se é que existe isso, as pessoas não sabem lidar com ele, as pessoas têm medo de fazer o mesmo encaminhamento que faz com os demais, e a gente tem que ficar comprovando diariamente que todos os seres humanos precisam ser tratados da mesma forma. Então, assim, é um movimento que é muito cansativo, mas que, ao mesmo tempo, a gente não pode parar de discutir em qualquer ambiente que nós estivermos, né? E que essa resistência, ela permaneça. Era isso, eu acho que eu falei demais, porque o Carlos já tinha complementado o que eu queria falar, gente, perdão. Imagina, Andréia, obrigada por compartilhar. Eu gosto muito, gente, eu vou ficando mais à vontade enquanto vocês vão falando. Eu só vou falar agora para a Mara falar, e depois eu retomo, aí depois a gente volta de novo a conversar. Por favor, Mara. Você está com o microfone. Microfone. Eu não estou conseguindo te ouvir ainda, Mara. Mara, se você quiser escrever aqui no chat, a gente leia, tá bom? Pode ficar tranquilo. Vamos deixar a Michelle falar, então? É Michelle, será que é assim que fala? Oi, boa noite. Uma boa noite a todas as mulheres aí, né? Então, eu queria, assim, dois fatos que eu queria falar. Teve uma época que eu trabalhava na Embraer, e eu sempre tive amigos negros, né? E nessa época, eu não consegui fazer amizade com pessoas negras lá dentro. Não tinha. E aí a gente era, lá dentro do sistema da Embraer, a gente precisava progredir, era uma progressão contínua, senão, aí eu fui fazer faculdade, fui para a Unip. Chegou na Unip, como eu escolhi fazer mecatrônica, na Unip também eu não consegui fazer amizade com nenhum negro lá. Não tinha em nenhum dos 3 anos lá. E eu achava incrível isso, eu falava, caramba, cadê os caras, mano? Uma coisa também que eu vejo, hoje eu estou trabalhando aqui no Aquários. Quem conhece São José, acho que sabe qual que é a região que eu estou falando. Eu acho que não tem lugar mais racista em São José que aqui.
Ó, eu vou dar um exemplo para vocês, assim, fugindo dessa questão, né, um pouco, mas para depois eu justificar porque eu estou falando isso. Tem um senhor aqui, que ele faz parte aqui da construção desse prédio que eu trabalho. E ele contou uma história para mim esses dias. E o homem que é dono daqui chamou ele para trabalhar como servente pedreiro, mas falou para ele, ó, você não vai trabalhar de pedreiro, você vai tomar conta para mim do prédio. E praticamente deu a chave para ele daqui do prédio. Só que poucas pessoas sabem disso. E ele, por ser negro, ele sofre todo dia preconceito aqui. Ó, para vocês terem uma ideia, ele é aquele tipo de senhorzinho que ele dá a mão para estender, para cumprimentar. Tem pessoas que não dão a mão para ele. Esses dias eu peguei ele aqui no corredor, ó, eu falo para vocês, eu estou tudo arrepiado aqui. Eu abordei ele, sabe? Desculpar essas pessoas aí. Sabe? Que ele, na verdade, depois do dono, é ele que toma conta de tudo isso aqui. Mas por ele ser negro, as pessoas acham que ele é um simples empregado. Ralé. Ó, a minha cor, vocês estão vendo aí. Eu sou tratado aqui que nem lixo, tem hora. E olha que eu nem sou tão neguinho, hein? Entendeu? Então, eu acho assim, ó, uma coisa assim que, não estou fazendo uma cobrança, mas acho que era uma coisa para a gente pensar. Os caras, eles não usam muito assim de repressão, de lei. Eu acho que o movimento negro deveria começar a criar, pensar leis para punição mais severa. Ó, eu amo futebol constantemente. Vocês veem o que o menino passa lá no PSG, lá, ó, entendeu? O Vinícius. Não, eu tô falando do próprio Neymar. Eu tô falando do Neymar. Não tô nem falando disso. O Neymar sofre de todo jeito lá. Não só o cara quer acabar com a carreira dele, não aceita ele ter tudo que ele tem. É isso. Mara, você quer tentar falar mais uma vez? Sim, estão ouvindo? Sim. Ah, é que eu estava com fone, que eu estava pondo a minha filha para dormir. Eu voltando um pouquinho essa parte das universidades elitizadas, né? É só para dizer, eu sou indígena, eu entrei na PUC em Perdizes através de um projeto bem interessante que se chama Pindorama, do qual eu participo até hoje. E, infelizmente, eu não consegui me manter na universidade, né? A gente estava falando sobre a permanência, sobre como se manter. Eu moro aqui em Diadema, na periferia, e realmente, assim, tem essa... Eu tive uma dificuldade muito grande por ter vindo de escola pública. Eu vi na universidade, eu já estou com 40 anos, né? Então, assim, dentro desse processo, eu vi o ensino público, esse buraco que tem mesmo, né? E assim, eu queria, agora eu estou novamente no processo de entrar novamente, de concorrer novamente a uma bolsa. Agora eu tenho somente 3 filhos, né? Agora eles estão um pouco maiores mas, assim, tem todas essas dificuldades, não tem esse apoio, né? A gente tem esse sistema de cotas na PUC também, que é um projeto chamado Pindorama, que é para os indígenas. Só que, assim, a gente não tem, é só a cota para entrada, né? A gente não tem nenhuma ajuda financeira para se manter. E eu queria também conversar com vocês, assim, fazer uma pergunta sobre como criar, assim, um ponto de acolhimento, né? Para que a gente consiga se integrar na universidade, né? Se alguém já fez isso em alguma outra universidade, né? Porque a gente tem muitos indígenas que se suicidam, né? Que não dão conta, e tem vários casos de indígenas que se suicidaram. A gente teve na Unifesp, tem, assim, Unicamp, tem, assim, né? E não dá conta, né? Não dá conta da pressão, não dá conta de sair da aldeia. Tem as aldeias aqui em São Paulo também. E é muita pressão, é muito elitizado, a gente é muito excluído, a gente tem vergonha de falar que é indígena dentro da faculdade. Agora foi criado na PUC uma biblioteca indígena, que a gente montou lá junto com esse projeto. Mas, assim, a dificuldade é bem grande, e eu queria fazer a pergunta para vocês, se vocês têm, assim, alguma dica de como criar esse espaço de acolhimento, como fazer mais essa, vamos dizer assim, eu esqueci agora o nome. Mas, assim, criar esse ponto de acolhimento, se alguém já fez isso em alguma outra universidade, se tem alguma dica para me dar, enfim, eu aceito sugestões. Obrigada. Imagina, Mara. Bom, eu ia falar agora, a palavra que eu tinha separado aqui é coletivos. Então, a gente já pode pensar aí nisso que você está propondo aqui, trazendo para a discussão. Mas antes, eu queria falar sobre essa entrada da população negra. Depois eu volto um pouquinho no que vocês falaram separadamente, nas experiências pessoais de vocês, que são muito ricas e trazem, acho que, luz, contexto, cor para o que eu estou falando.
Mas pensando na população negra e pobre, entrando na universidade, eu vou pausar aqui, dar um pause aí no que eu estou falando, para falar uma coisa muito importante. Cota, gente, no Brasil, é socioeconômica. É para alunos provenientes de escola pública. Não é cota racial na sua integralidade. Porque a pessoa já discute isso. A primeira coisa que quando vai discutir cota, vai falar assim, cota é para preto, mas aí você está sendo racista ao contrário, que nananana, porque ele tem capacidade de entrar e tal. Então, primeiro, a cota é para alunos de escola pública. Dentro desse grupo, existe os de baixa renda e os pretos. E indígenas também. Então, o que acontece? É uma porção dentro da escola pública para a população negra. Não é uma cota racial completa, não. É uma porção que é destinada para essa população. Que isso fique claro para a gente poder continuar, que isso eu devia ter falado lá em cima. Mas ok. Quando a gente pensa da entrada da população negra e da população pobre, e também do movimento negro, o que acontece na universidade? O objeto de estudo da universidade vai sendo transformado. A temática da universidade vai sendo transformada. A produção de conhecimento vai sendo transformada. O modo de construir saberes e democratizá-lo é transformado. É por isso que a gente começa a ver esses pontos acontecendo. Eu já passo a palavra, Ney. Por isso que a gente vê esses pontos acontecendo. E o que é importante aí, Mária? A gente criar possibilidades de fortalecimento desse grupo através de coletivos. Tem os NEABs, que são núcleos de estudos da população negra, os NEABs. Pode ter um NEAB de povos originários. A gente pode pensar nesses espaços de grupos de pesquisa, de grupos de estudo específicos para estudar as nossas temáticas, aquilo que a gente acha interessante. Para a gente se fortalecer, para a gente se divertir, para a gente se sentir pertencente, mas principalmente para a gente produzir conhecimento de qualidade e excelência na universidade, sem o tempo todo ter que justificar que a gente está fazendo um trabalho excelente, que a gente não está sendo militante. Porque essa é a discussão na universidade. Você não pode ser militante, você tem que ser neutro para você produzir uma pesquisa, para você ter uma resposta neutra. Você não pode se colocar na frente da tua pesquisa. Mas eu não estou me colocando na frente da minha pesquisa, porque aí o meu professor diz isso, meu professor Alexandre Santos. Ele fala, nenhuma pesquisa é neutra, não. Porque vocês, brancos, que se sentem universais, também são orientados pelos seus ideais para fazer pesquisa. Tanto que nunca pesquisaram sobre nada disso que a gente está propondo. Então, a minha pesquisa, ela não precisa ser imparcial, neutra, a ponto de eu não ver os problemas sociais que acontecem. Mas eu tenho responsabilidade de não enviesar os meus resultados. Eu não leio com má fé os resultados da minha pesquisa para interpretar de uma maneira que me agrade. Mas eu sim estudo os problemas sociais que me acometem, que acometem os meus. Pode falar, Ney. Eu ia simplesmente falar para o pessoal deixar a Prim aberta e pedir aí para quem está no comando tirar aquelas fotos para a gente guardar como registro. E já emendar uma pergunta para você dentro de uma provocação. No Brasil, como você já falou aí, o Brasil foi o último país oficialmente a dizer que somos povos livres, né, juridicamente, certo? Sim. Porém, nós temos vários relatos hoje contados por tantas pessoas, né, que até 1950 tinha pessoas escravizadas em massa em muitos locais do nosso território. E as discussões das políticas de cota são da cota. Ela vem de encontro à quebra de privilégio histórico, certo? Sim. Historicamente, foi o cara branco que ficou nos cargos estratégicos, certo? Pelo processo de herança ou de indenização do Estado, né? Por exemplo, eu moro no Vale do Paraíba, a região mais racista do Brasil. Isso é fato. Não é eu que estou dizendo. Os colegas da Federal de Brasília falaram isso num documentário em 2007.
que o pior lugar para ser negro no Brasil era o Vale do Paraíba. Daí eu sou obrigado a fazer um link com 1717, com a aparição da Nossa Senhora Aparecida, que foi logo depois que mataram o zumbi, e o couro comeu, e aí o povo se rebelou. Então, qual que é a minha pergunta? Como que nós vamos conseguir, em um período, professora Isa, atingir esse ápice de satisfação com o resultado no meio dos nossos, sabe? Na formação, porque é tudo desfavorável. E é sedutor. Eu estou falando porque, como um dos idealizadores de um coletivo bacana também, que num cursinho popular da Uniafro Brasil, que alguns colegas conhecem, eu posso afirmar para você que nós perdemos 90% dos alunos quando vão para a academia. A galera se deslumbra com prazer, com dinheiro, com salário. E isso é muito doloroso. Então, o exemplo que o professor de Pernambuco falou dessa ex-aluna dele, não se reproduz quando é na academia, né? Não se reproduz quando é na academia. Então, eu fico perguntando sempre. Esses dias eu chamei meu filho para trabalhar comigo na minha empresa. Ele falou, pai, eu falei, Felipe, você tem 3 faculdades. Ele falou assim, eu não ganho 10% que o senhor ganha. Jogou na lata, sabe? E aí eu parei para pensar, eu falei, como nós vamos trazer essa juventude cotista, certo? A ser iguais a você, por exemplo, que retribui para o movimento. Porque a grande maioria dessa juventude não retribui. Essa é a minha pergunta, eu falei que seria uma provocação, tá bom? É isso. Nos ajudem. Vamos lá, vamos pensar junto. Eu vou ler Maísa, você já fala, tá bom? Vou ler a do Marcelo aqui, vou responder e depois eu passo para você. O Marcelo falou bastante aqui, ele falou assim, ó, a política de permanência na prática chega quase a ser mais importante que a de ingresso nas universidades. E nessas faculdades, universidades de elite, o ambiente não é nada acolhedor. A impressão que se tem é que elas aderem às cotas apenas para dizerem que estão fazendo parte delas e também por uma questão de marketing. É verdade, e também porque a legislação não pode ficar fugindo muito da legislação. Como assim não pode ficar fugindo muito? É porque é uma legislação federal. Então, as estaduais vão fazer de uma maneira, as municipais vão fazer de outra, nesse sentido que eu digo. Mas vamos pensar aqui em algumas coisas. Quando é que nós vamos ter uma equiparação real? Tem um livro de uma promotora que escreveu sobre cotas, Lívia Santana, no Feminismos Plurais, da Djamila Ribeiro. Djamila Ribeiro, ela é coordenadora de uma coleção chamada Feminismos Plurais, que inclusive tem o racismo estrutural do Silvio Almeida, mais conhecido, mas tem vários. Tem racismo recreativo, de empregadas domésticas, colorismo, e agora tem esse de cotas, tem de racismo religioso também, e tem esse de cotas da doutora Lívia Santana. Estudando sobre isso, a doutora Lívia Santana diz que são, se eu não me engano, 8 gerações para a gente alcançar uma equiparação mínima. 8 gerações. É tempo, gente. É tempo, muito tempo. Então, a gente não está nem perto de chegar naquilo que nós gostaríamos, entende? Então, a nossa luta ainda, ainda assim, a gente está no auge da nossa luta. No auge da nossa luta, assim. Nós estamos numa guerra travada mesmo, para alcançar uma equidade. Essa é a palavra. E aí, como que a gente vai fazer para o movimento social se encaixar com a academia, a gente se encontrar, né? Claro que o movimento social e a academia, eles têm uma relação muito forte, muito boa, os NEABs estão aí, os núcleos, quem estuda equidade, geralmente, o nome do livro, eu tenho que olhar. Alguém pode ver aí na internet e me fala, por favor? Eu sei que tem o nome de cotas, mas eu não sei certinho, mas a gente já fala, Leila. Não, é Lélia, perdão. Mas o que é importante a gente pensar é o seguinte: a população negra está se reconhecendo como população negra ainda, né? Muita gente ainda não se identifica como pessoas negras. E aí, quando você entra na universidade, por exemplo, eu vou me dar o exemplo. Eu me reconheci negra indo para o ensino médio. Eu me reconheci negra indo para o ensino médio. Então, eu entrei na universidade já tendo um pouco de noção de que eu era negra. Mas esse meu amigo médico, ele se reconheceu negro dentro da medicina. Então,
imaginem que tem muita gente que não se reconhece e às vezes entende que é negro fisicamente, mas não entende que essa é uma pauta que é responsabilidade dele também. Uma responsabilidade ética e política pela mudança social. E isso é alguma coisa que nós devemos despertar nas pessoas com a nossa própria vida. A minha vida desperta isso em outras pessoas e o meu compromisso também em produzir conhecimento dentro e fora da academia. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente devia fazer é despertar essa responsabilidade, essa corresponsabilidade no outro. Olha, e aí você falou uma coisa mais séria ainda, o cotista, e aí eu digo mais, o cotista e o bolsista. Como que você se beneficia de algo que o movimento negro lutou tanto e você não contribui para a emancipação dos seus próximos que estão chegando aí? Então, eu acho que é uma questão de ética e política mesmo, uma questão de você se posicionar de forma ética e política. E eu acho que isso também é feito. Eu tenho visto isso acontecer. Mas a gente pode ver isso acontecer mais. Que esse deslumbre da universidade de que nós sabemos tudo, que na academia também, depois que você tem um título de mestre, doutor, aí que nossa vida, ninguém mais fala com você, né? Você só fala através de artigo. É uma coisa que também está desfazendo, a gente quer conversar, a gente quer estar na periferia, aqui chama Fundação Casa, Carlos. Eu tenho um compromisso de ir na Fundação Casa, eu quero conversar com os meninos da Fundação, não tem jeito, para mim é essencial. Me faz lembrar de quem eu sou, do que eu faço, que eu quero, para mim. Então, a primeira coisa que eu acho que é bom fazer é despertar esse compromisso ético e político nas pessoas. A segunda coisa é transformar o ambiente da academia. Gente, o ambiente da academia não sabe trabalhar essas pautas. Então, a gente precisa trazer os questionamentos e, se possível, como eu estou falando aqui para a Mara, construir espaços. Nós estamos no momento ainda de construção de espaços seguros para discussão. E, gente, o meu mestrado, eu tive a sorte de ter 3 professores, uma mulher e 2 meu grupo de pesquisa, né? E 2 professores, 2 homens negros e gays, que compreendem muito bem as demandas que eu apresento. Mas não é sempre assim, gente. Na maioria das vezes não é. Então, a gente precisa pensar em construir espaços seguros com os nossos colegas, com a população discente mesmo. E ter referências de outros lugares, de outras universidades que já avançaram nessa questão. E aí, gente, eu digo logo, as universidades do Rio e as universidades da Bahia são universidades muito importantes nesse sentido. E para encerrar minha fala, para a Maísa falar, também, enquanto o Maicon estava falando, ele falou sobre a responsabilidade da branquitude, né? A branquitude tem uma responsabilidade na luta contra o racismo muito importante, gente, porque eles é quem mais produzem o racismo. Não adianta a gente se conscientizar, se emancipar em nós mesmos, em nossa comunidade, se a branquitude continuar com o seu privilégio inalterado. Então, é importante eles decaírem desse espaço também. Mas eu queria dizer, finalmente, sobre o exemplo da Unicamp, gente. O ano passado, a Unicamp chamou para uma aula os Racionais. Eu incentivo vocês a assistirem essa aula. Nem tanto pelo que os Racionais falam, mas o depoimento dos alunos falando sobre a importância na produção pedagógica da vida deles, do Racionais. Como o Racionais foi professor para eles, de construção de identidade, de construção de saberes, do quanto incentivou eles a entrarem na universidade e produzirem conhecimento na universidade. Na Unicamp, tem um centro de pesquisa para estudar o rap e com ênfase nos Racionais. Gente, por favor, tem no YouTube, procurem, assistam aqueles alunos explicando o quanto é importante para eles estarem aprendendo conhecimento, aprendizagem com os Racionais. E acho que essa é a nossa discussão aqui, né? O que a Cota fez, né? O que a Cota fez? A Cota nos fez produzir conhecimento de um lugar que não era acostumado, de um lugar que não se via conhecimento e produção de conhecimento. Eu vou deixar a Maísa falar e o Brito, e aí depois eu acho que eu posso encerrar, que a gente está passando do horário, eu acho. Então, Maísa, pode falar, por favor. Oi, gente, boa noite a todas, a todos e todes.
Cheguei um pouquinho atrasada, fiquei triste que eu não peguei o começo. Mas então, o Claudinei, ele fez a minha pergunta e você já respondeu, Isa, mas eu gostaria de acrescentar mais algumas coisas. A minha faculdade eu fiz no privado, né? No setor privado. E quando eu entrei há 10 anos atrás, né? Fazer 11 agora. Não, 10 não, perdão. 10 anos a minha filha tem quando eu me formei. Há uns 15 anos atrás. A gente não tinha esse espaço de construção, gente. Olha o quanto a gente evoluiu. Se a Maísa de 15 anos atrás tivesse um espaço como esse, a Maísa tinha ido para o federal. Tinha buscado caminhos para ir para a federal. Então, o que estava ao meu alcance, e ressalto uma outra coisa também, eu não era enegrecida. Eu não me via como negra. Porque por eu não ser... eu sou retinta, mas não tão retinto como os meus irmãos, eu sofri menos o racismo. Ou, eu não vou nem dizer que eu não sofri menos, eu sofri o racismo, só que eu neguei o racismo. Sim. Entendeu? Eu por proteção, para me proteger no meu psico, eu neguei o racismo. Então, assim, eu fazendo uma analogia, né, da Maísa 15 anos atrás, e hoje eu estar aqui nesse espaço conversando com vocês, e aí por isso que eu falei que o Claudinei me contemplou, que era equidade, que eu queria saber, né, até quando que a gente vai chegar lá, né, e ainda tem muitos e muitos irmãos aí que não tá aqui no espaço, que não tem esse conhecimento, né, que não sabe, que ainda não se enxerga como negro. E volto a repetir para você, não é porque não quer, é porque ainda não se entendeu, ainda não compreende, ou faz a negação como eu fiz. Então, assim, a gente precisa pensar muito isso, sabe? Porque na sala a qual eu me formei, tinha eu, né, que naquela época não tinha a lei do estágio, então eu entrava 8 horas da manhã na faculdade, saía 5 horas da tarde, para continuar na faculdade até meia-noite. E aí, depois de 2 anos, veio a lei do estágio. Aí já era 6 horas, aí eles já conseguiam, né, resumindo, fui, né, buscando caminhos, estratégia para conseguir me formar. E aí eu voltei na faculdade agora, ontem, né, e eu lembro que eu chorava de emoção, viu, gente, não é tristeza não, de felicidade. E na minha sala só tinha eu, uma outra negra, que já era enfermeira, né, e uma outra que a mãe, né, já estava, né, e eu ali. Mas aí eu não tinha esse olhar de olhar para a sala e falar, nossa, eu estou com 43 alunos aqui e eu tenho 3 negros. Eu não me reconhecia nesse espaço. Então, a doutora Isa, ela traz muito isso, né, que a gente está caminhando. E o que a gente está fazendo, né, além de militar? E, doutora Isa, militar não tem como tirar da gente, não. Me desculpa aí, seus professores. Não concordo. É através da militância que a gente chega onde a gente está... Pelo menos eu. Foi através da militância que eu cheguei onde eu estou, né? Que é ocupando os espaços, ocupando conselhos, né? E é isso, gente. E a gente se fortalecendo e ter o cuidado de olhar para o próximo, que ainda não se enegreceu e ainda não entende o seu lugar, com muito acolhimento, com muito respeito, e trazê-los, né, para que eles possam aí ocupar essas novas cotas, esses novos espaços, e que tenhamos muito mais pretos e pretas, né, todas e todos, né, nas faculdades federais. É isso. Não me vou prolongar. Muito obrigada, Maísa. O Alexandre também levantou a mão, vou pedir para o Alexandre falar, e aí o Ney quer falar também, né? Tá tudo bem, Alexandre? Olá, boa noite a todos e todas aí. O Ney, ele tocou num assunto que mora aqui no Vale, que é um lugar bem escravocrata ainda, região, e aonde ele escolheu para fazer a nova morada dele, que é Aparecida do Norte, mas que não tem norte, que é Aparecida,
a cidade da terra da santa padroeira negra, é pior ainda. E mais ainda, porque nós estamos no Vale Histórico devido Bananal ter sido a última cidade do Brasil a libertar os seus escravos, os nossos ancestrais, né? Então, isso já está enraizado. E quando a gente tem pressuposto de cor, eu também só vim definir o que era cor. Eu moro em Aparecida, aqui numa periferia, foi com 24 anos de idade dentro da faculdade. Porque a minha mãe e os meus amigos de ruas, que eram bem mais negros do que eu, a gente não via cor. A minha prima brincava comigo que eu tinha cabelo de anjo, porque era preto, mas todo enroladinho. Aí eu não gostava porque eu não me considerava anjo, eu me considerava o terrível da família. Então eu sempre cortava o cabelo mais baixo por causa disso. E eu também, e o meu pai tinha 2,4 metros de altura por 6 de largura, carregava 3 sacos de cimento na cabeça. Meu pai era chapa, de cunha. Então, assim, a questão da cor, para nós em casa, só veio com 24 anos de idade. Eu só fui descobrir que a minha irmã mais velha não era filho do meu pai com 20 anos de idade, numa conversa da minha mãe com a minha tia. E a minha tia olhou para mim, minha mãe olhou para mim assustado, dizendo assim, nossa, mas como que você não sabe disso? Porque a gente não se falava, a gente não tinha esse contexto como acontece nas cidades grandes, como São José dos Campos, Taubaté, que para nós aqui é Aparecida, na parte da periferia, nós aqui em Aparecida do bairro São Roque, a gente estava mais preocupado em ser criança do que essa questão. Mas dentro da faculdade, e eu como estudante almejando o sacerdócio, dentro do seminário, eu também vi essa questão também da questão da cor. Era o Gerson, que é um amigo meu de Guaratinguetá, era só o Gerson mesmo, e nós. Aí, quando eu me identifiquei da questão da cor, eu peguei a minha certidão de nascimento. Até eu brinquei com o Ney até. Aqui em Aparecida, a gente conseguiu uma coisa e eu frisei. Não, tem que ser da cor nossa, se não for da nossa cor, não vai. Aí o Ney me questionou. Mas como que você considera, o bonitão? Eu me considero negro, porque a bendita cor pardo não existe. E na minha certidão de nascimento, tem 7 estrelinhas, não tem cor. Então eu falei assim, eu posso escolher a minha cor. E a minha cor é a cor dos meus ancestrais, de cunha, do meu pai negão, de 2 metros de altura, e essa é a minha cor. Então, quando eu chego em lugares, hoje eu chego em lugares, e até o Ney gostou, mas você considera negro. Eu me considero negro, Ney. E ponto final. Aí o Ney até falou assim, nossa, olha, é gostoso. Isso, eu gostei, é a afirmação. É o que falta para a nossa população, e principalmente aqui para o Vale Histórico. Nem vou falar do Vale, mas pegando o Vale Histórico, é o que tem que acontecer, o que precisa. Porque eu estudei e não concluí os meus estudos dentro da Unisal, uma faculdade salesianas, aqui em Lorena, junto com outras pessoas da sociedade, aonde a maioria mesmo assim, são os nossos irmãos de pele brancas, mas que a cor e os meus amigos negros eram poucos. E dentro da minha sala, que é da turma de filosofia de 2003, tinha 2 negros e os demais era todo nordestino, por causa dos irmãos Joseleitos. E no curso o pessoal olhava meio diferente para nós. Daí, até lá eu nem estava entendendo por que a nossa sala era olhada assim um pouquinho diferente. Aí hoje, conversando com alguns que já são ordenados, outros são freis, doutores, mestres em filosofia, a gente vem para esse questionamento e dizer, nossa, Alexandre, você foi, assim, até conversava, que você era o único que nunca tocou na questão dentro da sala e nem da origem nossa. Você estava no nosso meio, você queria comer o baião de 2, você queria comer o acarajé, você queria comer o vatapá, você queria comer a buchada de bode, e a gente até se surpreendia por causa disso. Quando nós falamos que veio a farinha do norte crua, você brigou
com o Cícero querendo comer também e crua. Para nós aquilo foi uma alegria, porque você sendo do estado de São Paulo querendo comer comida nordestina, e mais ainda algumas coisas assim que ele levou adiante, que não vem ao caso aqui, mas daí ele me perguntou, mas por que você é desse jeito? Porque eu falei assim, olha, a minha mãe, ela era analfabeta, não sabia ler nem escrever, descendente de indígena, meu pai era negro, não sabia ler, só sabia escrever o nome, porque isso já é alfabetização, mas dentro de casa a gente foi criado de uma forma de não ver cor, raça e classe. Primeiro porque a gente é pobre mesmo, então a gente não tinha essa cultura. Mas quando eu parti para poder trabalhar, para poder estudar, foi quando eu fui saber que a minha classe social era uma classe desmerecida aqui dentro de Aparecida. Quando eu fui para a faculdade e vendo o rapaz briguento, marrento, estudando para ser padre, vai estudar numa faculdade onde que ninguém uma faculdade de alta complexidade e consegue a vaga. Aí depois esse mesmo rapaz que vem da periferia, que era complexo, sai e vem para a matriz africana para poder atuar no movimento negro, brigar no movimento negro e trazer essas questões dentro de uma sociedade que a gente vê aqui, Aparecida, que eu e o Ney, a gente passa, mas atualmente nós tivemos uma vitória, é de se chamar a questão das cotas. Porque quando nós levantamos essa questão de cota aqui em Aparecida, na Câmara Municipal, em 2009, muitos olharam com um olhar meio distante para nós e houve-se uma guerra de falácias. A sorte nossa é que nós tínhamos a professora Efigênia de Freitas, que é do movimento negro, que é mestre e doutora, que nos ajudou bastante. E ela falou assim, Alexandre, eu quero falar. E foi quando ela trouxe essa questão das cotas, e muitos abaixaram um pouco o tom de voz, porque viram quem estava falando. Uma mulher negra, empoderada, com vasto conhecimento, mostrando toda essa questão que você, Isa, apresentou agora para nós, referente à cota. Então, quando eu comecei a defender as cotas raciais aqui, nós brigamos até com vereadores, a qual era contra. Então, eu falei assim, mas lógico que você é contra. Quando a cota é para o filho do coronel, você apoia. Agora, quando é para os negros, você não quer. Mas o negro tem condições. Sim, ele tem condições de chegar por mérito, mas o Estado, a União, o município não dão favorecimento para ele. E a cota não é uma reparação, é integral. Então, eu quero parabenizar você por essa fala e trazer da experiência própria que eu trago aqui comigo, dentro da minha família e dentro com os meus próprios amigos. E até hoje, esses ainda discutem no Ceará, o mestre Cícero, e aqui também o padre Beto, também dos Jesuleitos, trazendo essa discussão. Parabéns. Ney, obrigado, Alexandre. Muito obrigada, Alexandre. Gente, eu realmente acho que a gente precisa encerrar, né? Mas levantou-se a questão do colorismo. Eu acho importante falar, mas aí eu vou deixar o Ney falar, e aí eu já encaminho para o final as últimas pontuações aqui que eu acho importante. Eu peço desculpa a todos, a todas e todos, porque dentro da Sala Empodera, ser bem rapidinho, 1 minuto. A transformação vem por momentos iguais a esse. E a gente se pauta nas experiências que estão próximas da gente. A Afronorte é 100% sociedade civil, a Afronorte é 100% ouvinte, e a Afronorte é 100% ação. Nós sabemos de inúmeros grupos que existem em todos os lugares espalhados do Brasil, e nós se concentramos entre os nossos, por isso que nós estamos dentro da Coalizão Negra por Direitos hoje, né? Somos um dos fundadores e articuladores. Então, as pessoas que estão aqui, eu só quero ser breve, venham nos conhecer. Nós temos uma sala no WhatsApp, nós sabemos usar essa ferramenta chamada celular. Fui vítima de racismo em São José dos Campos, comprando um par de tênis, e o vídeo viralizou em meados de 2014. A partir daquele momento, se intensificou mais uma luta pertinente em todas as frentes. Qual foi a minha participação? Eu não sei quase nada. Eu simplesmente, os meus amigos da publicidade falaram, não, hoje você é um homem conhecido internacionalmente. Pegaram a minha cara preta e se começou a fazer várias ações.
e usando a mídia, que aquele episódio aconteceu comigo no Calçadão em São José, vocês podem procurar, como ferramenta de publicidade para os nossos. Então, a Afronorte, ela se impulsiona, outros amigos, a campanha tem gente com fome de comer, e aí é o legal. Quero dizer que a saída está concentrada. Então, gostaria que vocês que estão aqui hoje, 45 pessoas, numa quarta-feira à noite, falando de racismo, de políticas afirmativas, política de cota, é o sinal que as coisas estão no caminho certo. E sempre lembrar de uma coisa, nós não somos ocupados, tá? Nós somos as vítimas. Então, essa ideia de querer nos culpabilizar, a Afronorte não compactua dessas falas. Nós somos vítimas num processo histórico porque nós fomos escravizados. E pedir para vocês entrarem na nossa sala. Nós temos uma sala chamada Sala Empodera, que está lá no Instagram, que eu não tenho a senha, o Felipe, a Selene, a Elô tem, vocês entrarem lá. E se vocês quiserem, pode entrar direto no nosso WhatsApp, que é facinho. Vai lá no Instagram, Empodera Vale, e entra no nosso WhatsApp para a gente trocar essa informação. Era só isso que eu queria dizer. Desculpa. Imagina. Gente, que delícia. Eu estou até renovada enquanto eu converso com vocês. É muito bom, porque a gente se identifica nas histórias e se encontra, né? Pediram para eu colocar aqui o meu Instagram, coloquei. Aqui a Camila perguntou como que a empresa pode colocar cotas na empresa. A empresa, ela tem um negócio, Camila, que é ESG, mas eu esqueci como que fala isso, porque essa é uma sigla em inglês. Mas é uma carta de princípios. Regimento interno, você quer dizer? Não. Porque a gente usa no regimento lá da nossa organização, que prioriza para pretos, que não há distinção de sexo, de raça, e, de repente, até o regimento favorece esse tipo de admissão, né? Isso, mas aí você procura, Camila, esse ESG, porque ali é uma carta de compromisso que a empresa mostra sobre quem ela é e como ela quer construir o futuro dela. E o futuro dela atrelado com também os princípios dos clientes que ela tem. Nesse lugar, é discutido, entre muitas coisas, a questão da diversidade. A diversidade de gênero, a diversidade sexual e a diversidade racial. Ali, a empresa trabalhará a questão das cotas. A cota nas empresas é uma discussão bem complexa, porque não adianta só admitir esse funcionário. Tem que ver o cargo que ele trabalha, onde ele vai trabalhar, quais as coisas que nós vamos abrir mão de exigir, como o inglês, por exemplo. Tem muitas empresas agora que estão deixando de exigir do inglês para contratar a população negra e dão o curso de inglês para ela durante o trabalho. Porque a gente sabe que o inglês é algo no Brasil que nos foi privado. Não é algo como em outros lugares que todo mundo fala inglês, todo mundo sai da escola falando inglês. Nós não saímos. Então, é essa carta de compromisso que a empresa precisa fazer. A empresa precisa sentar e pensar como nós vamos construir o nosso futuro, a nossa imagem. E a partir daí a gente pensa como a diversidade vai ser um princípio norteador das nossas práticas. Tá? Bora para encerrar, gente, as nossas polêmicas todas. A gente precisa pensar aqui sobre... O Brito falou que o racismo ele é um fato social, né? Como sociólogo, eu não vou discordar. Mas eu quero dizer que é um construto. O Luiz Augusto Campos diz isso. Ele é um construto social. Nós construímos o racismo e, por isso, nós podemos desconstruir o racismo. O racismo ele é algo feito por homens, seres humanos, por homens e mulheres. Então, nós podemos, como homens e mulheres, desconstruir isso. Isa, você realmente acha que um dia nós vamos superar o racismo? Eu não sei. Mas eu acredito que um dia a gente pode estar em paridade no Estado, tendo poder de decisão, a ponto disso não ser naturalizado nas relações sociais. Eu não acredito que a gente vai continuar naturalizando o racismo no Estado, no mercado, porque não tem sustentabilidade, não é sustentável 56% da população não ter acesso a espaços de poder. É ruim para o país como um todo e é ruim para a nação como um todo. E eu digo mais, pensando nos brancos que realmente regem o mundo, que são os europeus, que não basta ser branco, né? Branco no Brasil é latino, gente, não é branco.
Já vou chegar no colorismo. Pensando nos brancos europeus, eles estão envelhecendo, as suas demandas são falhas, o modo que eles explicam o mundo é falho, então eles não têm mais essa capacidade de nos direcionar. A decolonialidade funcionou e nós estamos caindo desse imperialismo. Então eu acredito realmente que nós vamos criar novas relações sociais, relações saudáveis, e que nós vamos desnaturalizar o racismo. Ponto. É um construto que a gente pode desconstruir. A consciência racial, gente, é algo que realmente, para quem viveu a escravidão e depois viveu a miscigenação e depois viveu a harmonia racial, é quase impossível nós termos consciência racial no Brasil, gente. E isso eu queria dizer que é uma estratégia de genocídio. Ah, mas teve o apartheid, que você não podia beber no mesmo bebedouro. É uma estratégia de genocídio. Mas nós tivemos estratégias de genocídio com quarto de empregada. Nós tivemos estratégia de genocídio quando a gente teve que alisar todos os nossos cabelos. Nós tivemos estratégia de genocídio quando a gente não podia falar que era negro. Quando a gente não podia tocar samba. Quando a gente não podia lutar capoeira. Então, isso são estratégias de genocídio na miscigenação. Por exemplo, na minha família, eu sou uma pessoa negra que tive uma bisavó branca. Todo mundo sabe a história da bisavó, da minha bisa, que ela é panicates, que ela veio da Itália, que o vovô Fernando. E o meu avô negro, nós não sabemos absolutamente nada sobre ele. Sabemos apenas que ele foi adotado. Isso é genocídio. Isso é apagamento, isso é epistemicídio. E isso é o que a miscigenação fez no nosso país. Então, como que eu vou me reconhecer uma menina negra, sendo que as minhas referências históricas são de uma mulher italiana? Mas olha no espelho, Isa. Não adianta. O espelho apaga, a gente olha e não enxerga. Porque a nossa história é apagada. A história, gente, por isso que a história é tão importante, para a gente saber que a gente é de onde a gente veio. Então, essa é a coisa importante. Tem gente precisando sair. Beijo, Maísa. Eu vou continuar para a gente encerrar. Colorismo. Sueli Carneiro fala algo ótimo. Negros de peles claras. Sabe por quê? No Mano Brown, gente, no podcast do Mano Brown, ela fala o seguinte: a gente fica em dúvida se pardo é branco, se pardo é negro, que não sei o quê. Quando morre na favela, é negro. Não tem jeito, porque o branco não morre. É o pardo e o preto. Então, não tem como falar que ele pode andar pelos dois mundos. E aí tem um livro chamado Racismos, que eu tenho aqui, vou pegar também. Esse livro aqui, esse livrão aqui, ó, ele fala sobre como os pardos eram tratados de forma desigual, tratados como preguiçosos, tratados como pessoas de mau caráter, porque tinham ascendência negra. Então, não tem essa discussão aqui entre a gente. No colorismo, pretos e pardos são negros e sofrem opressões. E aí, o que acontece? Os retintos vão sofrer mais opressões. E aí, dentro do movimento, a gente precisa reconhecer que o retinto sofre mais opressão e pensar em políticas, estratégias para a emancipação deles com mais proteção, com mais dignidade. Mas de lá dizer que eu sou branca, não tem como, entendeu? E que se eu alisar o meu cabelo eu tenho passibilidade, não tem como também. Tá bom? Vamos ver aqui. E aí, gente, para eu encerrar, é importante a gente criar espaços de vulnerabilidade. A gente precisa criar espaços no ambiente escolar, no ambiente universitário, para a pessoa se identificar como negra, para ela se sentir impelida a cumprir um propósito, um compromisso ético e político. Nós precisamos dar esse espaço para a pessoa. Eu vou dar um exemplo. Eu fui fazer uma formação de professores e a menina terminou a aula e ela veio falar comigo assim: professora já, eu não sei se eu sou negra. Eu sou. Ela era, mas eu não falei para ela que ela era. Eu falei: você já estudou sobre isso? Ela falou não. Eu falei: então lê esse livro, esse livro, esse livro. Dei para ela ler Bell Hooks. Para ela se identificar, para ela não ser acusada de ser negra, para ela se encontrar como negra. Tem diferença, viu, gente?
é mais saudável. E aí eu indico um livro para vocês que passarem por isso com as pessoas que vocês se relacionam. Tornar-se Negro, de Neuza Santos. Tornar-se Negro é um livro importantíssimo para a gente pensar na psicanálise. E aí eu aproveito e já indico Fanon. Peles Negras, Máscaras Brancas. É importante a gente pensar na construção da nossa identidade, para além da acusação, para além do estereótipo, para além de tudo aquilo que eles, de uma humanidade superior e universal, nos colocam. O Achille Mbembe, que também é um ótimo autor, ele diz o seguinte, que o negro é uma categoria criada para a exploração e extinção. Explora, explora, explora e depois extingue. E nós não queremos estar nessa categoria. Nós queremos estar na categoria de humanidade. Porque a categoria de branquitude e humanidade se misturam, mas a categoria negro com a humanidade não se mistura. Então, nós precisamos reivindicar a nossa humanidade e não permitir que essa categoria seja colada em nós. O movimento negro ressignificou essa palavra negro, e hoje a gente usa com muito orgulho, jovens da minha idade mais novos que usam pretos mesmo, sou preto e tudo mais, mas isso tudo a partir de uma nova categoria, e não a categoria que nos desumanizou e que nos fez de objeto. Gente, eu espero que vocês tenham gostado demais. Feliz Dia das Mulheres para nós, que estamos arrasando, para nós mulheres negras, que estamos fazendo uma diferença monstruosa na nossa sociedade. Mas, aproveitando que eu falo muito, eu quero dizer o seguinte, nós não vamos conseguir muitas coisas se nós não pensarmos na masculinidade que nós queremos como sociedade, viu? E eu fui fazer uma palestra essa semana, no Dia das Mulheres, e 3 meninos vieram chorar comigo, falando que eram inseguros e queriam pensar novas formas de serem homens. E eu parei para pensar, o que eu faço a respeito disso? Como que eu vou pensar em novas relações sociais com masculinidades que não são machistas e não são sexistas, mas são homens? Nós precisamos pensar no Dia das Mulheres as relações que nós queremos produzir com masculinidades saudáveis. Tá bom, gente? Um beijo, muito obrigada. Me encontrem no Instagram, me chamem no PDF, no WhatsApp. A gente vai conversar muito. Um coração de um garotinho lindo aqui. Eu já quero mandar um beijo, um cheiro para você. Beijo para você. Beijo, boa noite. A função de cometa rasante, brilho constante, meus rios mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Eu vou pra rua, a vida é um instante.